Filho, respira um instante. Nada do que está acontecendo agora é por acaso. Você não clicou nesse conteúdo por curiosidade aleatória, nem chegou aqui apenas porque estava passando o tempo. Existe um movimento do céu acontecendo sobre a tua vida. Algo que Deus está preparando com uma delicadeza tão profunda que, antes de te entregar, Ele está te pedindo para parar um pouco. É como se o Senhor dissesse ao teu coração: filho, senta aqui comigo. Antes de eu te conduzir ao próximo passo, quero te preparar por dentro. E muitas vezes a gente não entende esse convite, porque o nosso instinto é correr, resolver, se ocupar, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas na lógica de Deus, o descanso é o primeiro sinal de que uma graça importante está sendo preparada. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece meio confuso, meio parado, sem grandes respostas. Aqueles dias em que você olha para o céu e pergunta: Senhor, o que está acontecendo? Porque nada anda. Mas deixa eu te dizer algo com o coração de padre que quer te cuidar. Quando Deus te pede para parar, é porque Ele está mexendo em territórios que você não consegue ver ainda. Assim como um agricultor prepara a terra antes da colheita, o céu está preparando o teu coração para receber algo que não cabe na pressa, algo que não pode ser construído em cima de cansaço ou ansiedade. O descanso de Deus não é pausa de derrota, mas início de uma vitória silenciosa. E se você prestar atenção, vai perceber que existe uma ternura de Deus nesse processo. Ele não te chama para descansar porque você falhou ou porque está fraco demais. Ele te chama porque te ama. E sabe que sem esse respiro, você não conseguiria carregar a graça que está para chegar. O Salmo 23 diz que o Senhor nos faz repousar em verdes pastagens. Esse faz repousar não é uma sugestão, é cuidado. É como uma mãe que pega a criança no colo e diz: fica quietinho um pouco, deixa eu cuidar de você. Deus faz isso com você agora. É um descanso que restaura, que cura, que limpa a alma do excesso de peso. No Brasil, a gente cresceu ouvindo que parar é perder tempo, que descansar é coisa de gente fraca. Mas no reino de Deus é justamente o contrário. O descanso é território sagrado. É dentro dele que Deus fala mais claro, que Ele organiza teus pensamentos, que Ele rearruma teus sentimentos, que Ele te mostra o que realmente importa. Quantas vezes você tomou decisões precipitadas porque estava cansado? Quantas vezes você machucou alguém sem querer, simplesmente porque estava esgotado e nem percebeu? O descanso que Deus está te pedindo hoje é para evitar isso, para te devolver o equilíbrio que o ritmo do mundo tentou roubar. E aqui, no fundo do teu coração, Deus sussurra algo importante: eu não te trouxe até aqui para te abandonar. Você não foi esquecido, você não está atrasado, você não está fora do plano. Pelo contrário, você está exatamente no ponto em que Deus queria que você estivesse para começar uma obra nova em você. A próxima estação da tua vida não vai se parecer com a anterior. As lágrimas que você derramou, a espera que você suportou, o silêncio que você enfrentou, nada disso foi desperdiçado. São sementes. E sementes sempre germinam no tempo certo. Deus está te preparando para algo maior que a tua força. E por isso Ele te chama primeiro ao descanso. Então agora, filho, apenas acolha, diminui o ritmo. Escuta o teu coração. Permite que o silêncio fale. Permite que Deus te toque nos lugares onde ninguém toca. Nesse exato segundo, enquanto você ouve estas palavras, algo no mundo espiritual já está sendo alinhado. O descanso não é o fim, é o começo. É a porta pela qual Deus escolheu te conduzir antes de abrir o que Ele realmente quer te entregar. Porque aquilo que está vindo não é pequeno, é grande, é profundo, é transformador.
e vai revelar o quanto você é amado por Deus. Filho, quando eu falo de descanso, não estou falando de abandonar responsabilidades ou de fugir das batalhas da vida. O descanso que vem de Deus não tem nada a ver com preguiça, acomodação ou desistência. É exatamente o contrário. O descanso do céu é um gesto de confiança profunda. É colocar o coração no ritmo de Deus e não mais no ritmo ansioso do mundo. É como se o Senhor estivesse te segurando pelas mãos e dizendo: filho, deixa eu cuidar dessa parte. Deixa eu conduzir. Você não precisa carregar tudo sozinho. E essa é uma verdade que, às vezes, a gente demora para aceitar. A gente cresce acreditando que só é digno quando está fazendo muito, produzindo muito, resolvendo tudo, provando algo a alguém. Mas, para Deus, o valor não está em quanto você faz, mas em quem você é e em quem você se permite ser diante dele. Se você parar para observar, vai perceber que existe um cansaço que não é físico. É um peso que vem da alma. Um peso de tentar controlar o que foge das suas mãos. De tentar agradar a todo mundo. De tentar prever o que vai dar errado. Esse cansaço não se resolve com um fim de semana de folga. Ele só se resolve quando você aprende a descansar no Senhor. E descansar no Senhor é entregar aquilo que não cabe mais em você. É sentar-se espiritualmente no colo de Deus e dizer: Pai, eu tentei, agora é contigo. Deixar Deus agir dói um pouquinho no começo, porque exige humildade, exige renúncia do controle, exige aceitar que você não é o dono da história. Mas depois que essa verdade entra no coração, uma paz começa a nascer. Uma paz que não depende das circunstâncias. Jesus, no Evangelho, muitas vezes se retirava para rezar, para silenciar, para ficar a sós com o Pai. E ele fazia isso não porque era fraco, mas porque era sábio. Porque quem não descansa na presença de Deus, acaba vivendo exausto até mesmo nas coisas boas. A vida espiritual se desgasta. Os relacionamentos se desgastam, os sonhos ficam pesados. Há momentos em que Deus te pede para parar, justamente para evitar que você se perca de si mesmo. O descanso é um cuidado de Deus para preservar teu coração. Ele te conhece melhor do que você se conhece. Ele sabe os limites que você esconde, as dores que você disfarça, o quanto você tenta parecer forte quando, na verdade, por dentro está pedindo socorro. E talvez você esteja resistindo a esse convite. Talvez você ache que se parar vai perder tempo. Vai ficar para trás. Vai decepcionar alguém. Mas, filho, deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho. Ninguém perde por descansar em Deus. Quem perde é quem insiste em viver no cansaço, tentando ser o próprio salvador da própria vida. Quem descansa no Senhor ganha clareza, ganha força, ganha direção. O descanso não te atrasa, ele te alinha. É nesse espaço silencioso que as respostas chegam, que as intuições se tornam claras, que as feridas começam a cicatrizar. É quando você desacelera por dentro que Deus finalmente consegue falar com você sem disputar espaço com o barulho das tuas preocupações. E por isso, hoje, Deus te pede algo simples: permita-se ser cuidado. Faça silêncio dentro de si. Respira fundo e deixe o coração repousar na certeza de que Deus está trabalhando mesmo quando você está descansando. Deixa que Ele devolva ao teu espírito aquilo que a pressa tirou. Deixa que Ele preencha os vazios que você tentou tampar com ansiedade. Descansar em Deus é um ato de entrega. E entrega é sempre o começo de uma transformação. Quando você aprende esse descanso, percebe que não precisa mais viver correndo atrás da vida. A vida começa a caminhar no ritmo da graça. E no ritmo da graça, filho, até o impossível encontra lugar para acontecer. Filho,
Há momentos na nossa caminhada espiritual em que o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer palavra. Você reza, espera, faz tudo o que pode, mas a resposta não chega. E aí o coração começa a perguntar: será que Deus me ouviu? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que eu fiz algo errado? Essa sensação de vazio, de demora, de aparente abandono, todos nós já vivemos. Mas deixa eu te dizer algo profundamente verdadeiro quando Deus está silencioso. Ele não está distante, Ele está trabalhando nas raízes. A semente não cresce na superfície, ela cresce no escuro da terra, onde ninguém vê. Assim também Deus trabalha em você. Às vezes é no silêncio que Ele te prepara para algo que você ainda não tem maturidade para receber. Não é castigo, não é rejeição, é amor, é cuidado. A gente pensa que os momentos de silêncio são perdas de tempo, mas, na verdade, são incubadoras de graça. São como aquelas fases da vida em que você olha ao redor e tudo parece parado. Nada anda, nada quebra, mas nada floresce também. E é justamente aí que Deus está mais ativo. Porque é quando você não enxerga a saída que Ele está abrindo caminhos dentro de você, caminhos de fé, caminhos de confiança, caminhos de perseverança. Abacuque diz: a visão ainda demorará, mas ela virá no tempo certo. Não tardará. O tempo certo de Deus raramente coincide com o nosso. A gente quer agora, Deus quer eterno. A gente quer o imediato. Deus quer o que transforma. E é aqui que o silêncio se torna prova de amor. Ele não te entrega algo pela metade, Ele te entrega completo. Ele te entrega no momento em que isso vai construir e não destruir. Quantas vezes, olhando para trás, você percebe que se algo tivesse acontecido antes da hora, teria te machucado, teria te pego despreparado, teria caído em mãos que não sabiam cuidar. Deus sabe disso sempre. E por isso Ele às vezes te guarda em silêncio, não como quem abandona, mas como quem prepara. O silêncio de Deus também revela o teu coração. Quando tudo está dando certo, é fácil confiar, é fácil dizer eu creio, é fácil louvar. Mas quando nada acontece, quando a porta continua fechada, quando a resposta não vem, aí o coração mostra quem realmente é. E Deus permite isso para te fortalecer, para te ensinar a amar mais o doador do que o presente, a esperar mais a presença do que a solução, a desejar mais estar com Ele do que ver tudo resolvido. É na noite que a gente aprende a reconhecer a voz do pastor. E nesse tempo, filho, não se cobre tanto. Não pense que sua fé é pequena porque você sente dúvidas. Dúvida não é ausência de fé. É o lugar onde a fé decide crescer. Os santos também passaram por noites profundas. Santa Teresa d'Ávila viveu longos períodos sem sentir nada de Deus. São João da Cruz escreveu sobre a noite escura da alma. Mãe Teresa de Calcutá passou décadas sem consolo espiritual. E nem por isso deixaram de ser santos. O silêncio não diminui o amor de Deus por você. E não diminui o amor que você tem por Ele. É parte da história. Então, se hoje a tua vida está no silêncio, acolhe, não lute contra isso. Não tente forçar respostas. Apenas permaneça. Permaneça rezando, permaneça confiando, permaneça apresentando tua vida diante de Deus. Mesmo sem sentir nada. Porque o silêncio de Deus nunca é vazio. É sempre um útero espiritual, onde Ele gera algo novo dentro de você. E quando esse algo vier à luz, você vai perceber que nada foi desperdiçado. Cada lágrima, cada espera, cada noite em claro, tudo estava sendo usado para te preparar. Porque Deus não trabalha com pressa, mas trabalha com perfeição. E o que Ele está preparando para você vai justificar cada segundo desse silêncio. Filho, existe um detalhe do amor de Deus que às vezes a gente esquece.
Ele não te dá nada antes da hora. Não porque não queira te abençoar, mas porque ama demais para te ver esmagado por aquilo que deveria te levantar. Às vezes você está pedindo algo legítimo, algo bom, algo que até faz parte do plano de Deus para a tua vida. Mas Ele diz ainda não. E esse ainda não é castigo, é proteção, é Deus te guardando de uma bênção que poderia virar peso se chegasse cedo demais. É como dar um instrumento caro para uma criança que ainda não sabe tocar. Ela iria quebrar. Não por maldade, mas por falta de preparo. Deus, sendo Pai, te conhece profundamente. Ele sabe exatamente o que teu coração já consegue carregar e o que ainda precisa amadurecer para não desmoronar. Pensa em José do Egito. Antes de ser governador, ele foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, humanamente falando. Parecia que tudo estava dando errado, mas espiritualmente, tudo estava dando certo. Cada humilhação estava moldando seu caráter. Cada espera estava fortalecendo sua paciência. Cada injustiça estava treinando seu coração para governar com misericórdia e não com vingança. E quando finalmente chegou a hora da exaltação, José não quebrou. Por quê? Porque Deus não permitiu que ele subisse ao topo antes de estar pronto para permanecer lá. E é isso que Deus está fazendo com você. Ele não quer apenas te entregar algo grande, Ele quer te manter firme quando isso chegar. Às vezes você reclama com Deus, por que está demorando? Eu já estou preparado, mas será mesmo? O coração humano é tão enganoso. Às vezes achamos que estamos prontos porque estamos ansiosos. Mas ansiedade não é prontidão. A ansiedade é só medo fantasiado de urgência. A prontidão verdadeira vem quando você consegue querer algo sem idolatrar. Desejar sem se perder, receber sem se exaltar. Deus espera o momento em que a bênção não ocupará o lugar dele no teu coração. Ele espera o momento em que você será capaz de receber sem se achar melhor do que os outros, de ter sem pisar em ninguém, de crescer sem esquecer de onde veio. E isso, filho, não se aprende correndo, se aprende esperando. Se você soubesse tudo que Deus está evitando que aconteça contigo, você agradeceria por cada porta que não abriu. Tem portas lindas que escondem prisões. Tem oportunidades sedutoras que te afastariam da tua essência. Tem pessoas que parecem bênção, mas que seriam queda. Deus vê o que você não vê. E quando Ele te impede de entrar em algo, não é porque esse algo é ruim, mas porque ainda não é o momento de você lidar com a responsabilidade que vem junto. Toda bênção carrega um peso, toda graça exige maturidade. Toda resposta de oração vem com um chamado a ser alguém maior do que você era antes. Por isso, quando Deus te coloca em pausa, Ele não está te punindo, Ele está te fortalecendo. Cada vez que você pensa, não aguento mais esperar, Deus responde, eu sei. Por isso estou te preparando. Você não está parado. Você está sendo lapidado. E um diamante não se forma no brilho. Ele se forma na pressão, no escondido, no silêncio. As pessoas só veem o resultado final, mas Deus está presente em cada golpe, moldando, tirando excessos, ajustando detalhes que você nem imagina. Quando a hora certa chegar, a bênção será tão sólida que nada nem ninguém conseguirá te arrancar do lugar onde Ele te colocar. Então, filho, descansa o coração. O que é teu não chega antes da hora e não será entregue a outra pessoa. Deus apenas está cuidando para que, quando a porta se abrir, você entre como alguém que sabe quem é, sabe de onde veio e sabe para onde está indo. Ele não te prepara para um momento, Ele te prepara para uma missão. E é por isso que a espera não é perda de tempo, é proteção de Deus sobre a tua história.
Quando a bênção chegar, e ela vai chegar, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Pai, se tivesse vindo antes, eu não teria suportado. E nesse dia, tudo vai fazer sentido. Filho, há algo muito profundo em como Deus trabalha em nosso interior durante os períodos de espera. Você sabia que, enquanto você está esperando, Deus está fazendo algo em você que nenhuma bênção externa poderia fazer? Às vezes, passamos tanto tempo pedindo a Deus para mudar a nossa situação, que esquecemos que Ele está mais interessado em transformar o nosso coração. Que Deus quer fazer enquanto você espera não é apenas dar-lhe algo externo, mas moldar o seu interior para que, quando Ele abrir a porta, você possa entrar não só preparado, mas transformado. Você não está apenas esperando a bênção. Você está esperando para ser uma pessoa diferente quando ela chegar. Eu sei que às vezes isso é difícil de entender, principalmente quando a situação parece estar demorando demais. A impaciência começa a crescer dentro de nós. E com ela, surgem os questionamentos. Por que demora? Eu estou pronto, eu já fiz tudo certo, mas... Filho, o que você precisa saber é que Deus não está medindo a sua prontidão pelas suas ações, mas pelo seu coração. Ele quer saber se você é capaz de carregar a bênção com humildade, se vai ser capaz de lidar com ela sem se perder no caminho, sem se deixar deslumbrar. O crescimento espiritual acontece no silêncio, no oculto. É quando você está esperando, sem ver nenhum sinal, que Deus está trabalhando nas áreas mais profundas de sua vida. Ele está curando feridas antigas, restaurando a sua fé e ensinando você a confiar em seu tempo perfeito. A vida cristã, muitas vezes, é um convite para descansar em Deus. Não porque tudo está pronto ou porque tudo está resolvido, mas porque Ele é quem dá a força para cada dia. É no descanso que você encontra a verdadeira paz. Quando você sente que tudo ao seu redor está em movimento, mas dentro de você há uma calma, você sabe que essa paz vem de Deus. Ele te chama a parar para que você aprenda a descansar não apenas no corpo, mas também na alma. Não é um descanso superficial, mas um descanso profundo que começa dentro do seu ser e se reflete em suas atitudes, em como você lida com os outros, em como você reage às dificuldades. Esse é o descanso que transforma a vida de quem o recebe. O que Deus está fazendo agora, nos bastidores da sua vida, é muito mais importante do que o que você vê. Ele está fazendo algo invisível, preparando o seu espírito para o que está por vir. Ele está fortalecendo o seu caráter, aumentando a sua paciência e desenvolvendo em você a capacidade de esperar, de confiar, de ser fiel sem ver a resposta imediata. E é isso, filho, que vai fazer toda a diferença quando a bênção finalmente chegar. Não vai ser apenas uma bênção externa, mas uma mudança profunda na sua forma de viver e de enxergar o mundo. Você será capaz de carregar a bênção com sabedoria, com humildade e, acima de tudo, com um coração grato a Deus por tudo que Ele fez em você durante o tempo de espera. Por isso, enquanto você espera, não se desespere. Não se apresse. Saiba que Deus está fazendo algo lindo em você. Algo que vai durar muito mais do que a bênção que você tanto deseja. O tempo de espera não é tempo perdido. Ele é, na verdade, um tempo de preparação para a maior obra de Deus em sua vida. E quando o momento certo chegar, você vai ver como tudo o que Deus fez em você foi essencial para o que está por vir. Filho, enquanto você caminha por essa jornada de espera e silêncio, Deus está trabalhando também em seus relacionamentos. A maneira como você se conecta com as pessoas ao seu redor revela muito sobre o que está acontecendo no seu coração. Às vezes,
Deus permite que você passe por essa fase de espera para te mostrar quem realmente está ao seu lado, quem realmente está disposto a caminhar com você quando não há aplausos, quando não há reconhecimento, quando as coisas não estão brilhando. E, mais importante ainda, Ele usa esses momentos para refinar a qualidade das suas relações. O tempo de espera serve também para ensinar você a discernir quem deve permanecer na sua vida e quem, talvez, já cumpriu sua missão e precisa seguir seu próprio caminho. É durante os períodos de silêncio que a verdadeira amizade é testada. Os que ficam com você nos momentos difíceis, quando as luzes estão apagadas e ninguém está prestando atenção, são os que realmente podem caminhar com você quando a bênção chega. Deus não quer que você ande sozinho. E por isso Ele ajusta os relacionamentos ao seu redor para que você esteja cercado de pessoas que realmente te fortalecem espiritualmente, que te ajudam a crescer em Deus e não apenas a crescer em popularidade ou status. Ao mesmo tempo, esse processo de espera te ensina a cuidar dos relacionamentos. O silêncio e o descanso de Deus não são apenas para você se preparar internamente, mas também para dar mais valor àqueles que fazem parte da sua vida. Em um mundo tão corrido e impessoal, em que muitas vezes nos perdemos na busca por coisas superficiais, Deus te chama a voltar ao essencial, a focar naquilo que realmente importa, os relacionamentos genuínos. As pessoas que Deus colocou ao seu redor para que você compartilhasse amor, paciência, perdão e misericórdia. Às vezes, as relações mais próximas precisam de reparo, de cura, de perdão. Quando estamos cansados, quando estamos esperando. É fácil que velhas mágoas ou ressentimentos venham à tona, mas Deus te chama a liberar essas cargas, a liberar o perdão, para que o coração não se torne amargo. Ele te convida a olhar para as pessoas com os olhos dele, não com os olhos de julgamento ou de vingança, mas com os olhos de misericórdia e compaixão. Quando você deixa Deus fazer essa obra em você, Ele transforma até os relacionamentos mais complicados em oportunidades de crescimento espiritual. Portanto, nesse tempo de silêncio e espera, não ignore o que Deus quer fazer com aqueles que estão ao seu lado. Aproveite esses momentos para examinar suas amizades, para pedir sabedoria a Deus sobre quem você deve manter perto de si e quem talvez precise ser deixado para trás. A verdadeira amizade é construída em momentos difíceis. Quando você vê quem realmente está disposto a caminhar ao seu lado, não apenas nas vitórias, mas também nas perdas, nas esperas, nas dúvidas. E quando a bênção finalmente chegar, você perceberá que, ao lado de Deus, as pessoas certas também foram preparadas para caminhar com você naquilo que Ele está prestes a fazer em sua vida. Filho, um dos maiores desafios da nossa caminhada cristã é aprender a esperar sem perder a fé no propósito de Deus. A vida nos ensina a ser rápidos, a querer as coisas para ontem, a não ter paciência para os processos. No entanto, o Senhor tem um jeito diferente de trabalhar. Ele nos convida a caminhar no seu ritmo e não no ritmo frenético do mundo. Quando você está numa fase de espera, é fácil sentir que está ficando para trás, que os outros estão avançando enquanto você permanece no mesmo lugar. Mas é nesse momento que Deus está moldando o seu caráter, ensinando-lhe a confiar mais na sua vontade do que na sua própria pressa. A paciência é uma virtude que se cultiva na espera. E não é uma paciência passiva, mas uma paciência ativa, onde você continua a agir conforme a vontade de Deus, mas com um coração tranquilo, sem ansiedade.
Deus não te pede para ficar parado enquanto espera. Ele te chama a ser fiel no momento presente, a viver cada dia com o que Ele te dá, a ser grato pelas pequenas coisas e a confiar que Ele vai te conduzir ao lugar certo na hora certa. E o mais importante, quando você aprende a esperar em Deus, você começa a perceber que o processo de espera também tem um propósito. Ele não é um tempo perdido, mas um tempo de preparação para algo muito maior que você ainda não pode ver. Muitas vezes, nós mesmos nos sabotamos, acreditando que precisamos fazer tudo por conta própria, que somos os responsáveis por apressar as coisas, por abrir as portas que Deus ainda não quis abrir. Mas Deus está dizendo: filho, confia em mim. O tempo que você passa esperando não é tempo perdido. Ele está te moldando, está preparando o seu coração para o que está por vir. O Senhor sabe exatamente o que você precisa. E acredite, Ele não vai te deixar para trás. Ele sabe quando você está pronto e quando ainda precisa ser fortalecido. E quando a hora chegar, você verá que todo o tempo de espera foi necessário para que você pudesse suportar a bênção com sabedoria e humildade. Então, em vez de ficar ansiosa para ver o que está por vir, olhe para o momento presente. Pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar agora. Enquanto você espera, porque o momento da espera não é apenas uma preparação para o que está por vir, mas uma preparação para o seu coração. Ele quer saber se você é capaz de lidar com as bênçãos sem se desviar, sem perder a paz, sem esquecer dele no meio do caminho. A verdadeira preparação não é sobre o que você vai receber, mas sobre quem você se torna ao longo do processo. Se você confiar em Deus nesse tempo de espera, Ele vai te ensinar a viver sem pressa, a andar no ritmo dele, a esperar no seu tempo perfeito. E quando a bênção chegar, ela vai fazer todo sentido. E você vai saber que foi no tempo de Deus que você estava exatamente onde deveria estar. Porque Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com perfeição. E a perfeição de Deus é sempre melhor do que a nossa pressa. Filho, enquanto você caminha por essa jornada de fé e espera, Deus te convida a um tipo de descanso muito mais profundo. Um descanso que vai além da mente e chega ao coração. Muitas vezes, pensamos que descansar significa simplesmente parar de fazer as coisas, mas o descanso que Deus oferece é mais do que uma pausa física. É um descanso espiritual que nos reconecta com Ele, que nos permite sentir Sua paz e perceber Sua presença no meio do caos. A vida moderna nos ensina a viver no piloto automático, sempre correndo atrás de algo, sempre buscando a próxima conquista, a próxima realização. Mas Deus te chama a parar, a silenciar o coração, a permitir que Ele seja o centro de todas as coisas. É nesse espaço de silêncio que Deus nos encontra, nos cura e nos prepara para a próxima etapa do caminho. O descanso que o Senhor nos oferece é um tempo para reavaliar as nossas prioridades, para colocar de volta no lugar certo aquilo que muitas vezes deixamos sair de foco. Ele quer nos lembrar que não precisamos carregar o mundo nas costas sozinhos. Quando nos rendemos a esse descanso, estamos dizendo a Deus: eu confio em Ti. Eu sei que Tu tens tudo sob controle e que, mesmo nas dificuldades, Tu estás comigo. O descanso, portanto, não é uma fuga, mas uma forma de fortalecer nossa confiança em Deus, de nos abandonarmos em seus cuidados. Ele nos ensina a desacelerar o ritmo do mundo para que possamos ouvir Sua voz com mais clareza, para que possamos perceber os pequenos detalhes que Ele coloca em nosso caminho. Não é na correria que encontramos Deus, mas no silêncio, na pausa, naqueles momentos que muitas vezes consideramos insignificantes.
Quando você começa a viver esse descanso, você percebe que não precisa fazer tudo por conta própria. Deus está contigo em cada momento, não apenas nas grandes conquistas, mas também nas pequenas coisas do dia a dia. O descanso de Deus te ensina a reconhecer sua presença em tudo. Até mesmo naquelas situações que parecem triviais ou sem importância, você começa a perceber que Ele está falando através das pessoas, das situações e até mesmo dos momentos de silêncio. Esse descanso é um tempo de restauração, de cura e também de preparação para o que está por vir. Deus está te preparando para algo maior. Mas antes de te levar para essa nova estação, Ele quer que você esteja completamente descansado e alinhado com o seu propósito. Quando você aprende a descansar em Deus, você começa a ver a vida com outros olhos. O descanso não é apenas sobre parar de fazer, mas sobre ser renovado em espírito, mente e corpo. Ele nos ensina a confiar mais nele e menos em nossas próprias forças. Esse descanso é uma confiança profunda de que Deus tem tudo sob controle, que Ele não te abandona e que, mesmo quando tudo parece estar parado, Ele está trabalhando para o seu bem. Deus não te chama para uma vida de correria, mas para uma vida de paz, onde você encontra força e sabedoria para lidar com as adversidades com calma e serenidade. E é nesse lugar de descanso, filho, que você vai encontrar a verdadeira paz que só Deus pode dar. Filho, enquanto você caminha com Deus, é fundamental aprender a discernir o que realmente traz descanso e paz para o seu coração. Muitas vezes, buscamos descanso de maneiras erradas. O mundo nos ensina a descansar fugindo dos problemas, escapando da realidade. As redes sociais, o consumo excessivo de entretenimento e até mesmo a busca por prazeres passageiros acabam se tornando uma forma de descanso, mas que no final deixam o coração ainda mais vazio e cansado. Esse tipo de descanso é superficial e momentâneo, mas não cura a alma. O descanso que Deus oferece vai além da distração. É um convite para encontrar paz verdadeira, aquela que acalma o coração, que cura as feridas e que nos prepara para as batalhas que virão. O verdadeiro descanso vem quando você aprende a se entregar a Deus, quando você coloca diante dele todas as suas preocupações e ansiedades e deixa que Ele cuide de tudo. Não é um descanso que vem da ausência de problemas, mas da confiança de que, mesmo em meio a dificuldades, Deus está no controle. Ele não nos chama para descansar porque tudo está resolvido, mas porque Ele quer que aprendamos a descansar em Sua presença, a confiar nele em todos os momentos. Quando você aprende a descansar em Deus, você percebe que não precisa carregar o peso do mundo nas suas costas. Você descobre que, ao entregar seus medos e preocupações nas mãos dele, você experimenta uma paz que vai além de qualquer compreensão. Esse descanso profundo vem quando você se desliga das distrações que te afastam de Deus e começa a ouvir a sua voz com mais clareza. O silêncio e a oração são essenciais para esse processo. Quando você dedica tempo para estar a sós com Deus, para meditar na sua palavra, para buscar sua presença, algo profundo acontece. A paz dele invade o seu coração e começa a transformar a sua maneira de ver o mundo. Você passa a ver as situações e as pessoas com mais graça, mais paciência e mais compreensão. Esse é o descanso que traz renovação, porque ele vai além do descanso físico. Ele cura a alma, fortalece o espírito e nos prepara para a próxima etapa do caminho que Deus tem para nós. Por isso, filho, não busque descanso apenas nas coisas do mundo. O mundo oferece muitas formas de fuga, mas elas nunca trazem a verdadeira paz.
O descanso que Deus te oferece é diferente. Ele não te afasta da realidade, mas te dá forças para enfrentar a realidade com confiança e serenidade. É um descanso que restaura a tua fé, que te alinha com a vontade de Deus e te prepara para aquilo que Ele tem para você. Então, sempre que sentir que está sobrecarregado, que a ansiedade e a preocupação estão tomando conta de você, lembre-se de voltar para esse descanso que Deus oferece. Ele está sempre ali, pronto para renovar as suas forças e te dar a paz que o mundo não pode dar. Filho, um dos maiores desafios que enfrentamos durante nossa caminhada é aprender a cuidar do nosso corpo. Muitas vezes, focamos tanto em nossos objetivos espirituais e emocionais que esquecemos que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não podemos negligenciar essa parte de nós. Se o nosso corpo está cansado, se não cuidamos dele, ele não terá forças para suportar o que Deus deseja fazer em nós. O descanso físico, a alimentação saudável, o sono adequado e o cuidado com a nossa saúde não são apenas práticas físicas, mas também espirituais. Quando cuidamos bem do nosso corpo, estamos honrando a Deus, pois Ele nos confiou esse corpo para sermos seus instrumentos. Muitas vezes queremos ser usados por Deus para grandes obras, mas esquecemos que Ele também precisa de um corpo saudável para realizar esses planos. Se estamos sempre exaustos, sem energia, sem disposição, como podemos servir a Deus com alegria e eficácia? Deus não quer que você se desgaste, Ele quer que você tenha força e disposição para cumprir a missão que Ele preparou para você. Isso inclui cuidar de si mesmo, ter momentos de descanso, praticar exercícios e comer de forma equilibrada. Não se trata de buscar uma perfeição física, mas de ser responsável pela saúde do corpo que Deus te deu. Parece algo simples, mas na correria do dia a dia, esquecemos de dar atenção a essas necessidades básicas. A vida moderna nos empurra para um ritmo acelerado e acabamos ignorando os sinais do nosso corpo. O cansaço, a dor, o estresse são alertas que Deus nos dá para que possamos parar, refletir e cuidar de nós mesmos. O descanso não é apenas para a alma e o espírito, mas também para o corpo. Quando você se dá permissão para descansar, para cuidar de si, você está se preparando para cumprir os planos de Deus com mais vitalidade e disposição. Por isso, filho, não negligencie o cuidado com seu corpo. A oração, o jejum e o estudo da palavra são essenciais. Mas também são essenciais os momentos de descanso físico. Deus se importa com todas as áreas da sua vida, inclusive com sua saúde. A maneira como você cuida do seu corpo é uma forma de adoração. E ao cuidar de si mesmo, você se torna mais capacitado para viver a missão que Deus tem para você. Mais forte, mais disposto e mais preparado para as bênçãos que Ele está prestes a derramar em sua vida. Lembre-se, Deus não deseja ver você esgotado, mas sim saudável e pronto para servi-lo com toda a sua força. Mente e coração. Filho, enquanto caminhamos nessa jornada com Deus, muitas vezes nos deparamos com a necessidade de limpar e renovar o nosso coração. A vida é cheia de feridas, de erros, de mágoas que, sem percebermos, vão se acumulando dentro de nós. Cada ressentimento, cada mentira que acreditamos, cada erro que cometemos ou que nos fizeram cometer, vai criando raízes profundas em nosso interior. Esses bloqueios emocionais e espirituais são como pedras no solo, dificultando a germinação
das sementes de fé que Deus quer plantar em nosso coração. Por isso, Deus nos convida, de forma carinhosa e gentil, a limpar esse terreno, a arrancar as raízes do pecado, do orgulho, do medo e da amargura. A limpeza do coração começa pelo arrependimento. E o arrependimento não é um ato de vergonha, mas um ato de liberdade. Ele não é sobre se culpar ou se condenar, mas sobre reconhecer que, por nossa própria força, não conseguimos nos livrar das coisas que nos aprisionam. Deus, em sua misericórdia, nos oferece a chance de reconhecer nossas falhas e, com Ele, arrancá-las de nossa vida. E o mais lindo é que, quando fazemos isso, Deus não nos vê com desprezo, mas com compaixão, pois Ele sabe que é no arrependimento que encontramos a verdadeira cura. Ao mesmo tempo, essa limpeza não é apenas sobre reconhecer o que está errado dentro de nós, mas também sobre perdoar os outros. Muitas vezes, carregamos ressentimentos e ofensas que, por mais que pareçam pequenas, pesam profundamente no nosso espírito. A falta de perdão é como um peso que nos impede de avançar, de viver a paz verdadeira. E perdoar não significa esquecer ou justificar o mal que nos foi feito, mas significa liberar o outro, liberar a nós mesmos, para que possamos viver livres, sem o peso das mágoas passadas. Deus nos ensina, através do perdão, a restaurar os relacionamentos, a reatar os laços quebrados. O perdão não só liberta quem nos ofendeu, mas, acima de tudo, nos liberta de um fardo que nos impede de crescer. Quando perdoamos, nossa alma se torna mais leve, nosso coração mais tranquilo, e somos capazes de viver em paz. Não porque a situação mudou, mas porque nosso espírito foi transformado pela graça de Deus. E essa transformação nos prepara para viver de forma plena, nos capacita a experimentar as bênçãos que Deus tem para nós, sem as amarras do passado, nos impedindo de seguir em frente. Portanto, filho, é hora de fazer essa limpeza interior. É hora de trazer à tona tudo aquilo que está guardado no coração, os medos, as culpas, os ressentimentos, as ofensas, e colocar tudo isso diante de Deus. Não tenha medo de se mostrar vulnerável diante dele, pois ele conhece todas as coisas e, com sua graça, pode restaurar até o mais profundo da tua alma. Quando você fizer isso, vai sentir a paz de Deus invadindo o seu coração e vai perceber que, ao liberar os outros, na verdade você está se libertando. Esse é o caminho para a verdadeira paz e para o crescimento espiritual que Deus deseja para você. Filho, muitas vezes, enquanto esperamos pelas bênçãos que Deus prometeu, nos deparamos com momentos de escassez. Não é apenas a falta de recursos materiais, mas também a falta de tempo, energia e até mesmo de coragem para continuar. A sensação de que estamos dando o nosso melhor, mas ainda assim, algo parece faltar. É difícil de lidar, mas é justamente nesse lugar de necessidade que Deus nos ensina a confiar completamente nele. A reconhecer que nossas forças não são suficientes, que não podemos controlar tudo e que o nosso bem-estar não depende apenas do que vemos ou possuímos. A escassez, de uma maneira paradoxal, pode ser uma das maiores bênçãos que Deus nos dá, pois nos força a olhar para Ele, nos chama a depender da sua providência de uma forma que, muitas vezes,
A abundância não nos permite, quando enfrentamos esses períodos difíceis, em que o que temos parece ser tão pouco diante do que precisamos. A tentação de nos desesperar é grande. Queremos resolver tudo no nosso próprio tempo, com as nossas próprias forças. Mas Deus, com todo o seu amor e sabedoria, usa esses momentos para ensinar uma verdade fundamental. Não é o quanto temos que importa, mas o quanto confiamos em Deus. Ele usa a escassez para nos mostrar que Ele é suficiente. Lembre-se de como Deus alimentou o povo no deserto com o maná. Como Ele alimentou a viúva e seu filho com o pouco que tinham. Deus não precisa de muito para fazer milagres. Ele só precisa da nossa confiança e da nossa disponibilidade para ser usados por Ele. Mesmo quando tudo parece estar em falta. A maneira como lidamos com esses períodos de escassez também é um reflexo de nossa fé. A escassez nos ensina a ser humildes, a reconhecer que não somos autossuficientes, que não podemos fazer tudo sozinhos, que precisamos uns dos outros e, acima de tudo, precisamos de Deus. Quando passamos por essas dificuldades e escolhemos confiar, escolhemos viver com gratidão. Mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, é quando Deus começa a operar de maneira profunda em nosso coração. Ele nos ensina a valorizar o que temos, a ser gratos pelo que Ele já nos deu e nos prepara para a abundância que Ele está prestes a derramar em nossas vidas. Portanto, filho, quando você estiver passando por um momento de escassez, ao invés de se desesperar ou se frustrar, procure entender o que Deus está querendo ensinar. Pergunte a Ele o que você pode aprender nesse processo. Como você pode crescer e como pode continuar confiando nele. Lembre-se de que a escassez não é um sinal de fracasso, mas uma oportunidade de ver a mão de Deus agindo de maneiras surpreendentes. Quando você aprender a confiar nele nesse lugar de falta, estará pronto para receber as bênçãos que Ele tem para você. Com um coração mais humilde, mais grato e mais preparado para lidar com tudo que Deus deseja te entregar. Filho, quando você está aguardando o que Deus tem para você. Há um momento muito importante em que é necessário cultivar uma atitude de gratidão, mesmo antes de ver a resposta das suas orações. A gratidão é como uma chave que abre portas no céu, pois ela expressa a confiança de que, mesmo sem ver com os olhos naturais, você acredita que Deus está trabalhando ao seu favor. Muitas vezes, queremos que Deus age em nossa vida e nos conceda aquilo que pedimos. Mas Ele também quer nos ensinar a reconhecer Sua presença antes de recebermos a bênção. A gratidão não é apenas uma resposta ao que recebemos, mas uma maneira de nos alinhar com o coração de Deus. Uma forma de reconhecer que, mesmo nos momentos de silêncio, Ele nunca nos abandona. Quando você decide ser grato, mesmo na espera, você está demonstrando uma confiança profunda no plano de Deus. Está dizendo: Senhor, eu sei que Tu estás cuidando de mim, mesmo quando eu não vejo a resposta agora. Eu confio em Teu tempo e sei que Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Esse tipo de fé é tão poderoso porque ela não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus é fiel à Sua palavra. A gratidão prepara o coração para aquilo que está por vir. Porque, ao ser grato, você se coloca na postura de receber com humildade e de celebrar. Não o que já aconteceu, mas o que ainda está por vir. É interessante como a gratidão tem o poder de mudar a nossa perspectiva. Quando você escolhe ser grato, mesmo no meio da luta, os seus olhos começam a ver o que Deus está fazendo. Mesmo nas pequenas coisas, você começa a perceber as bênçãos que talvez tenha ignorado antes.
as pequenas evidências de que Deus está agindo. Mesmo que de maneira silenciosa, talvez você ainda não tenha tudo o que pediu, mas ao olhar com olhos gratos, você vê que Deus já está te preparando, te sustentando e te fortalecendo para o que está por vir. O coração grato é também um coração que se abre para novas oportunidades. Quando somos gratos, não nos apegamos ao que não temos, mas ao que já recebemos. E isso nos permite viver em paz, não em constante luta ou frustração. A gratidão, filha, é um antídoto contra o desespero. Ela nos ensina a descansar no que Deus já fez e no que Ele continuará fazendo, enquanto aguardamos suas promessas se cumprirem. Ao ser grato, você permite que o Espírito Santo trabalhe em você, moldando o seu coração, ensinando a esperar com alegria, com confiança e com a certeza de que Deus sempre tem o melhor para aqueles que o amam. Portanto, mesmo em tempos de espera, pratique a gratidão. Seja grato pelas coisas simples, pelas bênçãos que você tem hoje. Reconheça as pequenas vitórias e as lições aprendidas. Quando você aprende a agradecer, você se prepara para a abundância que Deus tem para você. E, ao fazer isso, você começa a entender que o descanso, a paciência e a gratidão são as sementes que Deus planta no seu coração, para que, no devido tempo, você possa colher os frutos da sua fidelidade. Filho, quando você se encontra em um momento de pausa ou silêncio, é importante entender que, enquanto você espera, Deus está trabalhando em seu coração de maneiras que talvez você não consiga ver imediatamente. Aquele período de aparente inatividade não é desperdício de tempo, mas uma preparação divina. Deus está moldando o seu caráter, forjando a paciência e desenvolvendo a humildade necessárias para lidar com as bênçãos que Ele tem reservado para você. E essa preparação é algo que não acontece de forma instantânea. Ela exige tempo, ela exige confiança, ela exige uma entrega total ao Senhor, sabendo que, enquanto você aguarda, Ele está agindo nos bastidores, preparando tudo o que é necessário para que você esteja pronto para o que está por vir. Essa fase de espera também revela muito sobre o nosso coração. É fácil ter fé e confiança em Deus quando tudo está indo bem, quando as coisas estão fluindo, quando as portas estão abertas. Mas é na espera, no silêncio, quando as coisas parecem estar paradas, que a verdadeira confiança é testada. Deus quer saber se você vai continuar confiando, mesmo quando não vê nada acontecendo. Ele quer que você saiba que o seu tempo é perfeito, que, embora as coisas possam parecer adiadas aos seus olhos, o seu plano está sendo cumprido exatamente como Ele determinou. O fato de você ainda estar esperando não significa que Deus tenha se esquecido de você ou que o que Ele prometeu não vai acontecer. Pelo contrário, é apenas uma questão de timing. Ele está te preparando, te fortalecendo, para que, quando a bênção finalmente chegar, você seja capaz de carregá-la com sabedoria, gratidão e humildade. Além disso, esse tempo de espera também é um tempo para refletir sobre as bênçãos já recebidas. Quando estamos aguardando algo, nossa tendência é olhar apenas para o que ainda falta, para o que ainda não veio. Mas Deus nos convida a olhar para o que já temos, a ser gratos por aquilo que Ele já nos deu. A gratidão abre portas para mais bênçãos, porque reconhecemos que a mão de Deus já está operando em nossa vida. Mesmo em tempos de silêncio, Ele já nos deu tanto a paz, o perdão,
a oportunidade de recomeçar, as pessoas que nos amam, as lições que já aprendemos. Quando cultivamos um coração grato, as coisas começam a mudar, porque passamos a viver com os olhos mais atentos à bondade de Deus, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Portanto, quando você se encontra numa fase de espera, saiba que esse tempo não é em vão. Deus está preparando seu coração para algo muito maior do que você pode imaginar. Cada momento de silêncio, cada instante de espera, está sendo usado por Deus para moldar, fortalecer e expandir sua fé. E quando a resposta finalmente chegar, você vai perceber que cada segundo de espera valeu a pena, pois Deus estava te preparando para algo grandioso. Mantenha a confiança, mantenha o coração grato e continue esperando, porque o que Deus tem para você será mais do que suficiente para a sua vida.